13,7 segundos para te convencer a ficar nesse vídeo e não ir embora. Hoje a gente fala sobre os 5 erros mais cometidos pelos candidatos no Enem. Roda a vinheta. Fala pessoal, beleza? Eu sou Diego Moreira, eu sou professor, especialista em neurociência pedagógica e seu mentor educacional aqui no canal Enem 360. Hoje eu vou falar sobre os 5 erros mais cometidos pelo pessoal que faz a prova do Enem. Tá? A galera manda muito mal nessas práticas que eu vou apresentar aqui hoje e eu vou trazer para você esse alerta para você não fazer isso. Tá? É importante que você melhore aí o seu desempenho e que você não cometa esses erros, beleza? Então vamos sem mais perda de tempo. Primeiro erro mais cometido aí pelo pessoal na hora de fazer as provas do Enem. E esse erro é perder o foco no presente. Tá? É importante que quando você sente para fazer a prova, que você mantenha o foco no presente, ou seja, que você se preocupe em fazer uma questão de cada vez, tá certo? Você abriu a prova, você decidiu começar o primeiro dia pela redação, ok, então você vai lá e faz a tua redação. Tá? Você pode fazer o teu esquema, seguir as dicas do seu professor, seguir as dicas da nossa professora Tatiana Nunes aqui, que está dando as aulas de redação no nosso canal. Né? Ela tem uma aula, a aula inicial dela aqui no canal é completa sobre todas as competências, sobre todos os passos fundamentais para você fazer uma redação extraordinária, uma redação que seja nota 1000. Tá? Então você vai lá, organiza o teu texto, seleciona teus argumentos, pensa qual vai ser a tua proposta de intervenção, coloca isso ali no esquema e manda brasa. Tá? Você pode até escrever depois num outro momento, mas se você pegou isso para fazer, termine esse processo e não pense em outras coisas. Ai, como é que será que está a prova de humanas? Ai, como é que será que está a prova de linguagens? Isso não traz nenhum benefício para você. Pegou para fazer o esquema da redação? Faz o esquema da redação, deixa a prova de humanas para depois, deixa a prova de linguagem para depois. Se você decidiu começar pela prova de linguagens, tudo bem também, mas não vai ficar pensando em como é que está a redação, né? Foca na prova de linguagens. A mesma coisa para a prova de humanas. Tá fazendo a prova de humanas, agora é a hora dela. É o momento mais importante de humanas na sua vida. Foca nas questões da prova de humanas, tá certo? Outra coisa, né? Você tá fazendo aquela questão ela tem a sua atenção total. Você não deve fazer uma questão pensando na outra que você acabou de resolver. Tá? Se você tem dúvidas, então você não marca a resposta. Você sinaliza aquela questão para fazer num outro momento. Agora, se você não tem dúvidas, por que você vai ficar pensando nela de novo? Tá certo? Estou fazendo a questão 13, então foco na questão 13. Tranquilo? É o foco no presente. A galera que fica pensando no que veio antes, no que pode vir depois, acaba se perdendo e sempre acaba se prejudicando. Beleza? Segundo erro mais comum entre os candidatos que fazem a prova do Enem: fazer a prova com pressa. Galera, a gente sabe que a prova ela tem um tempo, que muitas vezes esse tempo pode ser um fator aí determinante para você ter um resultado bom ou um resultado muito ruim, tá? Mas não é por isso que você tem que fazer a prova correndo, a prova desesperada para conseguir terminar aquilo logo. Muito menos se você estiver pensando no que você vai fazer depois da prova, né? Pelo amor de Deus, se você tem 5 horas para fazer a prova, aquelas são as 5 horas da prova. Não tem nada mais importante do que isso naquele dia. Tá? Esse é o seu dia de Enem, esse é o dia que você faz a prova e nada mais importa. Tá certo? Então você faz a prova dentro do seu ritmo, dentro do seu tempo. Dicas para você poder fazer uma prova em que você não precisa se preocupar em fazer com pressa. Pegou uma questão? Ela tem um texto? Dá uma olhada no título do texto. Se isso já te sugere alguma coisa, beleza. Depois você pode dar uma olhada no comando do texto. O que é da questão, né? O que a questão está perguntando? Dependendo do que a questão pergunta, você já faz a leitura do texto da questão procurando qual seria o melhor indicativo de resposta. Tá? Às vezes o texto ele é grandinho, ele é mais parrudinho, e aí você lê o texto todo, você chega no comando, vê o que ele está pedindo, e aí você tem que voltar e ler o texto inteiro novamente, só porque você não conseguiu pegar na primeira leitura aquele tópico específico que o comando solicitou. Tá? Então o que você faz? Lê primeiro qual é o comando, lê primeiro qual é a pergunta, e depois você dá uma analisada no texto para você saber se ali já tem algum indicativo para aquela resposta. Analisa as opções e vai batendo as opções com o comando. Repare, nas opções, como a prova é objetiva, né, ela tem 5 opções, podem existir algumas frases que sejam verdadeiras, mas que não respondem à questão objetivamente. Então tenha cuidado com isso também, tá? Você vai procurar a opção que tem a ver com aquilo que foi perguntado no comando e aquilo que dialoga com o que foi proposto também
pelo texto da questão, pelo aquilo que a questão trouxe. Pode ser um mapa, pode ser uma tabela, pode ser uma charge. Às vezes a opção ela fala uma coisa que existe no mundo, que é uma realidade, mas que não tem nada a ver com o que está sendo proposto pela questão do Enem, tá certo? Então, você não vai fazer a prova com pressa, você vai fazer a prova procurando a otimização do seu tempo, o que é muito diferente, tá? Olha para o título do texto, dá uma olhada no comando, faz uma leitura e avalia as opções que você, às vezes, rapidamente você vai encontrar a resposta, tá certo? Então essa é a segunda dica. Terceiro erro mais cometido pelas pessoas no Enem, perder tempo com questões difíceis, tá? Se você já estudou a teoria de resposta ao item, já assistiu o nosso informe do Enem sobre TRI, você já sabe que perder tempo com questões difíceis é bobagem. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe questão de honra no Enem. Tá? Eu vou resolver essa questão aqui porque eu vou encontrar a saída mais inteligente e eu vou acertar a questão. Não, ela vale tanto quanto qualquer outra, tá? Ou melhor, uma questão difícil pode valer até menos. Se você perder porque você errou uma questão difícil, você acaba perdendo menos pontos do que você perde quando você erra uma questão fácil. Pelo TRI, é importante que você acerte aquelas questões que têm alto percentual de acerto, que têm alto nível de acerto. Se você errar uma questão que apenas 15, 20% do público acertou, o seu prejuízo é menor. Então não faz sentido você gastar 10 até 15 minutos numa questão que tem um nível muito alto e você acabar tendo falta de tempo para resolver questões fáceis. Eu vou contar uma história pessoal aqui. Quando eu fiz o Enem lá em 2015, a minha prova de matemática foi uma prova muito difícil. Tanto que os alunos, ou o aluno, não sei se foi um só, a pessoa que gabaritou a prova de matemática, fez 45 acertos, fez uma nota acima de 1000. O cara fez 1008 pontos, tá? Isso mostra o quanto a prova estava difícil. E aí eu tinha 1h20, porque eu fiz a redação, eu gastei muito tempo, eu fiz a prova de linguagem que estava bem extensa, eu gastei muito tempo. E na prova de matemática eu tinha apenas 1h20 para fazer as 45 questões. Eu não tive a menor dúvida. Eu bati o olho nas questões que eram fáceis e eu falei assim, isso eu sei fazer e eu vou resolver. Eu bati o olho numa questão em que todas as respostas começavam com um log de alguma coisa. Cara, logaritmo é um assunto que eu, professor de geografia, um cara de humanas, não domino. Então eu não gastei 1 segundo do meu tempo. Eu marquei qualquer resposta e segui o baile. Se eu acertei ou se eu errei, eu sinceramente eu nem conferi. Tá? Por quê? Porque para mim não fazia tanta diferença. Acertar, eu poderia perder aquele acerto, porque era uma questão muito difícil, e se eu acertei, por falta de coerência, o TRI tiraria o meu ponto. Mas se eu errei, era natural, demonstrou mais coerência. Por quê? Porque eu errei uma questão que realmente era difícil e eu vou perder poucos pontos por causa disso, tá certo? Então, quando você perde tempo com questões difíceis, você joga tempo fora de questões que são fáceis ou de nível mediano e que você precisa acertar para ter um resultado mais positivo, beleza? Quarto erro mais cometido pelos candidatos no Enem, mudar respostas de questões já resolvidas. Tá? Quando você muda a resposta de uma questão que você já resolveu, com base naquela, não deve ser isso, né? Eu achei que foi muito fácil, então deve estar errado. Ou então eu vou marcar aquela opção que fala uma coisa sobre a qual eu nunca ouvi falar. Então deve ser essa a questão verdadeira, a opção verdadeira. Galera, não faz isso não. Você pegou a questão, você leu o texto, você leu o comando, você encontrou uma resposta que tem a ver com o que foi pedido, com o que tem a ver com o que está no texto. É isso, e segue o baile. Tá? Não é porque apareceu uma expressão, apareceu aqui o termo edáficos, eu não sei o que é edáficos, então deve ser isso. Apareceu aqui a expressão exógenos, eu não sei o que é exógenos, então deve ser essa a resposta. É a natureza, é o mundo me punindo porque eu não estudei esse conceito. Não, pode ser uma palavra que está ali só para te distrair. Tá? Então você vai procurar marcar as respostas com a maior convicção possível, aquilo que te parece realmente a melhor resposta. Então assim, questão resolvida é questão esquecida, vai para a próxima, tá? A fila anda, e aí você vai terminar a sua prova e não vai ficar mudando. Eu conheço um monte de ex-alunos meus, enfim, minha trajetória de quase 20 anos como professor, que mudaram respostas no final da prova e que se arrependeram profundamente quando viram um gabarito oficial. Porque tinham marcado uma opção certa, mas por medo, por ansiedade, por preocupação com o futuro, mudaram a opção que tinham marcado e acabaram errando uma questão que eles estavam acertando. Questão resolvida, questão esquecida, segue o baile, a fila anda, tranquilo? Quinto erro mais cometido pelos candidatos, e esse chega a ser bizarro, galera,
excesso de comida ou de bebida durante a prova. Entende uma coisa, a prova é o Exame Nacional do Ensino Médio, não é o piquenique nacional do ensino médio. Você não vai para o Enem para comer e beber. Tem gente que come e bebe apenas para compensar a ansiedade. Isso não faz sentido. Faz muito mais sentido você fazer o coping, você fazer os princípios do mindfulness, você fazer os princípios do jogo interior do tênis que eu te expliquei na última mentoria aqui, tá? Então você respira fundo, você respira lentamente, você foca no presente, tá? E você desliga a vozinha do juízo, a voz que te julga, a voz que fala sobre o teu passado, a voz que se preocupa sobre o futuro, tá? Você não vai precisar de comida. A prova dura no máximo 5 horas e meia. Você não precisa se alimentar fartamente para manter energia. Eu vou dizer para vocês também mais uma experiência pessoal, tá? Para cada dia de prova do Enem que eu fiz, eu levei uma banana. E olha que eu pesava 148 quilos, menino. 148 quilos. Eu posso dizer que eu era um sujeito que comia, tá? Comia significativamente. Eu fazia estrago na natureza com a quantidade de coisa que eu comia. E eu não senti nenhuma fome. Eu almocei muito bem naquele dia, tá? Eu me desloquei para o meu local de prova. Eu cheguei num horário razoável, nem muito cedo, nem em cima da hora. Entrei e levei uma banana. Primeiro dia de prova, na época, em 2015, a estrutura era diferente, né? Então você fazia a prova de humanas e a prova de natureza no sábado, e no domingo você fazia matemática, linguagens e redação. Então, no sábado que eu fiz humanas e natureza, eu fiz a prova de humanas primeiro, óbvio que eu sou de humanas, né? Levantei, fui ao banheiro, voltei, comi a minha banana e fiz a prova de linguagens depois, a prova de ciência da natureza depois. No domingo eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu fiz primeiro a redação, depois eu levantei, fui ao banheiro, que eu levei 1h30 na redação, foi muito tempo. Voltei, sentei, aí eu não comi. Eu comecei a prova de linguagens, porque entre linguagens e matemática eu preferi fazer linguagens primeiro, né? Fiz a prova de linguagens, e aí quando eu terminei a prova de linguagens, eu comi a minha banana e eu pedia para ir ao banheiro só para levantar e poder fazer o sangue circular. Tá? Eu não precisava nem ir ao banheiro. Eu levantei, fiz o sangue circular, na verdade eu bebi uma água e voltei para a sala. Tá? Faltava pouco tempo para a prova terminar, é verdade. Eu posso ter jogado fora uns 5 minutos? Sim, de repente sim. Mas eu acredito que o meu desempenho em matemática foi até melhor do que poderia ter sido se eu não tivesse levantado para circular, andar um pouquinho ali. Aquilo me fez bem, era uma prova de longa duração e aquilo fez diferença para mim no final do dia. Eu fui o último a entregar a prova, terminava às 7 da noite e eu entreguei a prova às 7 da noite. Os 2 rapazes que terminaram antes de mim e que tiveram que me esperar, porque só podem sair juntos, os 3 últimos, eles me esperaram por 40 minutos. Vocês sabem quantas vezes eu me peguei pensando se eles estavam esperando muito tempo ou pouco? Nenhuma. Eu só me dei conta disso em casa. Sabe por quê? Porque eu não me importava. Eu só me importava em tentar resolver da melhor forma as questões. Se eles acabaram 40 minutos antes e se eles só podiam sair depois, cara, isso não é problema meu, esse problema é exclusivamente deles. Você não tem que se preocupar com isso, tá? Ele tem que entrar na prova igual você, sabendo que essa regra é assim. Os 3 últimos só podem sair juntos. Se ele tem alguma urgência, ele que entregue antes do quarto entregar. Tá certo? Então, assim, isso não é um problema seu, isso é um problema dos outros. Então, você se preocupa em fazer a sua prova. Eu fiz a minha prova e entreguei às 7 horas da noite, exausto, muito cansado. Foi uma prova bem extensa, bem cansativa, mas ao mesmo tempo eu saí de lá realizado porque eu fiz a prova da melhor maneira possível, tá certo? Não tem por que você ficar comendo e bebendo, isso é compensação de nervosismo, tá? Isso também é perda de tempo numa prova que esse fator é um fator muito importante, tá certo? Então, assim, galera, se você conseguir evitar esses erros, né? Evitar perder o foco no presente, comer e beber demais, mudar respostas, esse tipo de coisa, você já vai ter um desempenho muito melhor do que você poderia ter se você não se preocupasse com esses problemas, tá? Então treina isso, aproveita os simulados que você ainda tem pela frente para colocar isso em prática e eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse vídeo e vai deixar um comentário para mim dizendo o quanto isso foi positivo e importante para você, beleza? Você curte aí esse vídeo, se inscreve no nosso canal, por favor, deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo com os seus amigos e deixa o seu comentário aqui, a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou ter um enorme prazer em responder a cada um de vocês, beleza? Beijo para todo mundo, saúde e até a próxima!